Olá, crianças! Vamos a mais um vídeo de apoio às atividades do EMAI. EMAI do 5º ano, volume 1, sequência 3. Estamos utilizando o EMAI novo, do Currículo em Ação. Atividade 3.3, página 25. Vamos continuar falando de sistema de numeração decimal, como nas duas últimas aulas, só que agora vamos focar na leitura, na escrita e ordenação de números naturais e a resolução de problemas com dados apresentados de maneira organizada por meio de tabela. Vamos entender então o que é isso. Você sabia que para compor números com vários algarismos, o quadro de ordens e classes facilita a organização desses números? Cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena, sendo que cada 3 ordens formam uma classe. A das unidades simples, dos milhares, dos milhões, dos bilhões e etc. Então, o que tudo isso significa? Aqui está o quadro. Nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades. Então, eu tenho a primeira ordem, que é da unidade, a segunda ordem, que é a dezena, e a terceira ordem, que é a centena. A quarta ordem já entra na segunda classe, que é a classe dos milhares, que é a unidade de milhar. Depois, a quinta ordem é a dezena de milhar. E a sexta ordem, centena de milhar. A cada 3 ordens, então, vocês conseguem observar que nós formamos uma classe, olha. A cada 3 ordens, uma classe. Depois, novamente, nós temos a unidade, só que a unidade de milhão, que é a 7ª ordem. A 8ª ordem é a dezena de milhão. A 9ª ordem, centena de milhão. Essa é a terceira classe. A quarta classe vai para a classe dos bilhões. E aqui nós temos essas letras que representam, então, cada ordem, Então, veja. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês conseguirem compreender como que a gente utiliza esse quadro. Então, aqui, quantas ordens e quantas classes tem o número 6.875? Então, o que eu faço? A gente coloca esse número aqui no quadro para que nós possamos, então, encontrar as ordens e as classes. Então, veja, 6.875. Este número, quando falar qual é a ordem de grandeza deste número, Aqui, ó, ele está na 4ª ordem, olha, da unidade de milhar, então ele tem 4 ordens. Ele tem uma classe completa, que é a classe das unidades, e uma classe incompleta aqui, que é a classe dos milhares. Deu para compreender? Vamos aqui a mais uma pergunta. Qual é o maior número de 2 ordens? Bom, se eu quero um número de 2 ordens, ele vai estar aqui, ó, utilizando a unidade e a dezena. Se o meu maior algarismo é o 9, então logo 99 é o maior número de 2 ordens, ok? Agora, qual é o maior número de 3 ordens? Veja, se o meu maior algarismo é o 9, então ele precisa estar aqui na terceira ordem. Então, meu maior algarismo com 3 ordens é o 999. Toda vez que aparecer um número e eu não souber a ordem de grandeza, é só utilizar então esse quadro. Então, vamos à atividade. Aqui é a atividade da página 25. Eu vou te chamar para o zoom da tela para a gente enxergar bem de pertinho a atividade. Vem comigo para o zoom. Olha lá. 1. No sistema de numeração decimal, é importante identificar ordens e classes para compreender a ordem de grandeza de um número. Quando alguém perguntar qual é a ordem de grandeza deste número, então, a gente precisa identificar ordem e classe. O quadro abaixo apresenta algumas classes e ordens desse sistema. Observe-os. Então, aqui é um resumo daquele quadro que eu já mostrei para vocês no slide anterior. Então, Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena, e a cada 3 ordens formam uma classe, das unidades simples, dos milhares, dos milhões e etc. A.
Fábio quis ler e escrever por extenso o número 1.252.160. Então, o que a gente vai fazer para ajudar o Fábio, né? O Fábio ele precisa colocar o número no quadro. Então, para ele poder compreender a ordem de grandeza deste número, olha lá. Colocando o número no quadro, fica bem mais fácil de fazer a leitura, olha. Se o 1 está aqui no milhão, então eu sei que é 1 milhão. 252.160. Então, agora que nós já ajudamos Fábio, vem para a atividade aqui. Fábio quis ler e escrever por extenso o número. Aqui o número, ajude-o nesta tarefa. Então, para poder fazer a escrita por extenso deste número, ficará 1.252.160, ok? Letra B. Quantas ordens e classes tem esse número? Então, volte na tabela, aqui, e conte, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. Quantas classes? Eu tenho uma classe completa das unidades simples, uma classe completa dos milhares e uma classe incompleta do milhão, ok? Voltando aqui, então, a letra B vocês já sabem responder. Letra C. Fábio quis escrever um número com 6 ordens e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Então, organizem primeiro aqui. 6 ordens. Eu preciso ter unidade, dezena e centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. E no exercício está falando 2 algarismos repetidos. Então, pode ser qualquer número. Vou dar um exemplo. Se você colocar aqui o 5 na centena de milhar, o 7 na dezena de milhar, o 2 na unidade de milhar, 3 na centena, 3 na dezena e 1 na unidade, eu estou fazendo a repetição aqui, ó, de 2 algarismos. Logo, eu tenho 572.331. Este é o meu exemplo. Agora, organize qualquer algarismo aqui, desde que ele se repita, né? Tem a repetição de 2 algarismos e faça o seu número. Então, tire foto da sua atividade e mande para sua professora. Bons estudos então e até o próximo vídeo. Tchau!